Olá, família tricolor, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindo ao canal BAP-SCB. Robson Custódio aqui na área. Antes de tudo, solicitamos que vocês se inscrevam no canal, ativem o nosso sininho, deixa seu like, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Tá bom, galera? No final do vídeo, deixe um breve comentário em todos os nossos conteúdos. Deixa um breve comentáriozinho, o que é que vocês acharam? E não se esqueça de deixar seu like, que isso é muito importante. E também se inscrevam no canal. Temos poucos inscritos, mais ou menos aí 316 inscrições. Precisamos de alcançar o mínimo possível, que é de 1.000, para poder nós monetizarmos o nosso canal. Então contamos com a força de cada um, com a ajuda de cada um de vocês, compartilhando, chamando seus amigos tricolores para poder acompanhar o canal. Tá bom, galera? Após a vinheta, vamos às notícias do Esquadrão. Toca na tela! Grupo Bahia, amor e paixão, amor e paixão. BAP. O plantão, galera, do BAP-SCB tem um oferecimento de RJHWK. RJH, empresa de administração de condomínio, limpeza predial, emissão de boletos, cobrança, apoio jurídico e jardinagem. WK Projetos e Serviços, segmentos de implantação e de individualização de água, pintura de fachada predial, serviços elétricos, serviços hidráulicos, pequenos reparos e reformas em geral. Solicite um orçamento. DDD 71 3362 5262, ou, se preferir, 3362 2310. Anotem o zap: DDD 71 99211 5231. Repetindo, DDD 71 99211 5231. Procure lá o senhor Valmir Costa. Obtenha um desconto especial com um código, o nosso cupom, que é o código do canal. Vocês apresentando, ligando para a empresa ou ligando para o Valmir Costa, apresente esse código aqui: BAP-SCB/RC. BAP-SCB/RC. Vocês vão ter um desconto muito especial nos seus orçamentos, tanto da parte de individualização de água, pintura, certo? Administração de condomínio, limpeza, emissão de boleto, cobrança, apoio jurídico, jardinagem, pequenos reparos, serviços hidráulicos e elétricos. Enfim, solicite um orçamento sem compromisso. Tá bom, galera? Também temos e-mail. Anote aí: gruporj@gmail.com. Tá bom, galera? Não esqueça de passar para eles o código promocional. Toda vez que você for pedir o orçamento, envie o nosso código promocional: BAP-SCB/RC. Seu condomínio, nossa especialidade. Grupo RJH Administração e WK Projetos e Serviços, galera. Pessoal, vamos acompanhar atentamente o debate com o apresentador Risete do Seleção Sport TV, junto com o Thiago Mastroianni e sua bancada. Eles estão debatendo em relação à coletiva do treinador Rogério Ceni após a derrota no Bavi no último domingo. Vamos acompanhar atentamente. Próximo, meu velho. Agora a gente fala do enredo maravilhoso para o Vitória, claro, desse Bavi, com o Thiago Mastroianni, que conversa com a gente ao vivo de Salvador. Bem-vindo à Seleção, Thiago!
Tudo bem, Rizek? Um abraço para você, para Ana, para o Lino, para o Grafite, todo mundo ligado no Seleção. Pois é, o Vitória saiu na frente, venceu de virada o seu grande rival Bahia, 3-2, e agora tem a vantagem de poder empatar no próximo domingo dentro da Arena Fonte Nova, com torcida única do Bahia. Ontem foi só torcida do Vitória no Barradão, um jogo que teve um pouquinho, foi quase uma reprise do primeiro Bavi do ano, pelo Campeonato Baiano também, onde o Bahia saiu na frente, o Vitória virou, só que dessa vez o Bahia fez 2-0 e não soube segurar o placar. Algumas chances perdidas no primeiro tempo incríveis, o Marcos Felipe saiu errado ali, o Alejandro chutou com gol vazio, depois o Wagner Leonardo, já no finalzinho do primeiro tempo, salvou uma bola em cima da linha, na cabeçada do Tassiano. O Bahia com um time fortíssimo, principalmente do meio para frente, com um time criativo, de toques de bola, o Jean Lucas, o Everton Ribeiro, o Tassiano, o Cauli, o próprio Caio Alexandre, e o Vitória teve esse respeito, o Léo Condé entrou com respeito, colocando 3 volantes. E aí, quando ele, em 17 minutos do segundo tempo, 2-0 no placar, aí ele teve que, perdido por 2, perdido por 3, por 4, teve que se jogar à frente, e 2 jogadores foram importantíssimos, 3 eu diria, tanto o Matheus Gonçalves, que foi autor de 2 gols, os 2 primeiros gols, os gols do empate, quanto o Yuri Castilho e também o Zé Hugo pela direita, jogando bem aberto, explorando um lado fraco do Bahia, que é a lateral esquerdo. A equipe mostrou personalidade, continuou jogando, não se abateu, até porque essa equipe nossa criou casca, então a gente sabe da capacidade nossa de superação, então continuou jogando e foi dando volume no jogo, e depois, principalmente a partir do momento da entrada dos novos atletas, a gente conseguiu elevar o nosso nível de atuação. Muita gente achou que a gente estaria muito atrás em relação ao rival. Eu acho que assim, a gente sabe todo o investimento que foi feito, mas o Vitória, a gente vem com uma equipe consistente desde o ano passado. Suas escolhas poderiam ter sido outras. Você fala de treinado, tá? E aí você, como treinador, claro, vai ter sempre sua opinião, porque você está lá todo dia. E a gente está do outro lado, que só vê o recorte dos 90. Mas, infelizmente, são recortes que não são favoráveis. Por exemplo, o David Duarte, apesar de treinado, recorrentemente não posiciona adequadamente, foi assim no outro Bavi. Também. Posso te interromper? Pode. David Duarte jogou nessa função contra o Atlético Mineiro no momento mais difícil do campeonato e se saiu muito bem. David Duarte jogou nessa função contra o Grêmio, vocês todos elogiaram o jogo dele nessa função. Você quer saber a verdade? Nós não temos as trocas necessárias para o modelo de jogo no meio-campo. Nós tínhamos um jogador do meio-campo. Nós temos as trocas no ataque, todo mundo vai dizer, pô, por que o Biel não entrou, se o Tupinhan não entrou? Você quer que eu coloque 4 atacantes? Eu jogo com 4 jogadores de modelo no meio-campo. Infelizmente, aqui só vai sentar o culpado, porque as trocas nunca atenderão às expectativas, e deixa você concluir a tua pergunta, peço desculpas. Pronto. A pergunta é, por que foi que o Bahia foi comprar esse zagueiro David Duarte? Qual foi a bola? Qual é a bola que esse pessoal viu nesse atleta? Sincero e honestamente. Eu não vejo futebol nesse rapaz, não, para poder jogar numa equipe grande, num time grande, como o Sport Clube Bahia. É um jogador mediano. Série B, Série C. Vamos acompanhar. Bom. Ô, Rizek, fala, Thiago. A produção de Seleção foi muito feliz em separar esse trecho aí na edição, que o Rogério tá reclamando. Vê que ele falou que não tivemos as trocas necessárias, principalmente no meio-campo. Isso aí é falta de jogador no banco de reservas para esse elenco, para uma circunstância em que ele precisava, ele próprio aí já meio que reclamando de falta de opção. Olha, o Bahia contratou só para o meio-campo na temporada Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre e manteve o Cauli. O Bahia contratou, vou repetir, Bahia contratou só para o meio-campo na temporada Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre e manteve o Cauli. Os 4 são titulares. Sim. Aí quando um deles sai, você bota quem? É isso que ele está reclamando. Tudo bem, então ele quer o quê? O elenco do Manchester City. Porque assim, se o Guardiola perde o Rodri, ele não tem um jogador do nível do Rodri. O modelo de jogo dele utiliza todos esses jogadores. Se o Ancelotti perde o Bellingham, ele não tem um Bellingham 2 no banco de reservas. Não existe no mundo um elenco que seja
O Flamengo também, cara. Se ele perde o De La Cruz, ele não tem um jogador igual ao De La Cruz para colocar. Então, assim, eu acho que isso, vou citar aqui a música do Zeca Pagodinho, na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia, né? Na comparação do elenco do Bahia para o Vitória, assim, se o Rogério Ceni acha que tem pouca peça, imagina o Condé, certo? Então, acho que ele usou o momento errado, na minha visão, para reclamar de barriga cheia. Ponto 1. Ponto 2. Não é função do técnico trabalhar com o que tem? Se ele está dizendo que o meio-campo, que para o modelo de jogo que ele quer, ele não tem as peças necessárias, então não cabe ao treinador se adaptar ao elenco que tem, que é bem melhor que o elenco do Vitória, com todo o respeito ao Vitória, porque é uma questão de investimento, de grana. Não cabe ao técnico, então, olhar, eu tenho isso aqui, vou jogar de acordo com o que eu tenho. Então, assim, eu acho que essa entrevista, cara, é ruim pro Rogério, cara. Mas eu não vejo como desabafo do Rogério, eu vejo como uma resposta à pergunta que teve. Porque a pergunta do repórter, se eu não me engano, ele questiona a entrada de um jogador na determinada posição. O David Duarte, ele fala que quanto ao Atlético Mineiro, que foi a última rodada do Brasileiro ano passado, não foi? Onde precisava da vitória para permanecer na Série A. Ele jogou nessa posição e jogou em alto nível, desempenhou bem. Eu acho que a resposta do Rogério é muito mais direto para aquele repórter. Eu não vejo como desabafo dele. Não, desabafo não, eu tô avaliando o conteúdo. Eu sei, só que toma uma proporção muito grande, porque é o Rogério e ele tá, tipo, falando, ó, o meu elenco não é compatível se eu tiver que mudar a equipe. Ele tem um histórico de reclamar de elenco. Ele tem um histórico de reclamar. O Rogério é um cara muito sincero. Quando ele jogava, ele era dessa maneira aí. Se tivesse que falar com você, ele ia falar na sua cara, não ia falar por trás. Ele é muito sincero. Ele traz isso hoje como treinador. Às vezes, não deve ser tão sincero assim, somente em frente à imprensa, que aí reverbera de uma forma muito negativa. Mas eu não vejo como um desabafo dele, eu vejo como uma resposta direta ao... Não, tanto é que... O que você achou do conteúdo da fala dele? É polêmico. Polêmico. É muito polêmico. Acho que é polêmico. Porque se a gente for analisar o jogo, o Vitória consegue a virada por conta dos jogadores que entram no segundo tempo. Como é que é o jogador que marcou os 2 gols? Ele entra e marca 2 gols. Às vezes o jogador que está no banco entra e faz a diferença. Às vezes o que precisa manter um padrão de jogo, melhorar, o cara não consegue manter o mesmo nível de jogo. Ele tem o Iago, né? O Iago que é o reserva imediato desses 3 jogadores meio campo, vamos dizer. Iago Felipe. Não é a mesma dinâmica do Everton Ribeiro, do Jean e do Cauli e do Caio Alexandre. São 4 jogadores que jogam, tocam a bola o tempo todo, cozinham a outra equipe, mas uma hora os caras cansam, não tem como. O Grafa achou polêmico, eu achei ruim a fala dele. O que você achou, Thiago? Eu achei que acaba comprometendo, né? Os jogadores que estão no grupo. Houve, assim, o torcedor, a gente reverbera o que o torcedor também fala, afinal de contas, o torcedor entende muito de bola também. Muita reclamação por não ter colocado o Biel ou o Estupinhan no momento que estava vencendo, que poderia ter ampliado até o placar. Houve um pouco de falta de ousadia e de falta de confiança. Quando o David Duarte entra, ele tira uma peça como o Tassiano. Treinador medroso. Houve no intervalo de 5 minutos, ele tira Tassiano, Caio Alexandre e Everton Ribeiro. Ou seja, dissipa com a criatividade do time, vencendo se não me engano, quando os 3 saíram, estava 2-1 ainda no placar. Então ele acaba abrindo mão de atacar e chama o time adversário para o campo dele. Foi o que aconteceu. Se a gente reparar, os 3 gols foram pelo lado esquerdo, onde o Bahia não tem um lateral esquerdo específico, não tem um especialista na lateral esquerda. Opções que o Bahia tem para o meio campo. Acevedo, que está lesionado, Sidney está lesionado, Rezende, Jean Lucas, Alexandre, Iago Felipe, Tassiano, Cauli, Everton Ribeiro, Luciano Juba e o Roger lesionado são as opções que o Rogério tem. Ô Thiago, deixa eu fazer uma perguntinha rápida. Eu acho que tem também um pouco da leitura do Rogério sobre o jogo, né? Eu não vi o jogo inteiro, não. Eu vi só um pouco dos melhores momentos, por isso que eu não vou ser leviana de falar alguma coisa sobre isso. Mas além dos jogadores, individualmente falando dos jogadores, o Rogério já pontuou que falta elenco e tal, mas e a leitura do Rogério para esse jogo? A marcação, o sistema de marcação, você falou algo agora que me abriu um pouco a cabeça. Ele tira Tassiano, Everton Ribeiro
E Caio Alexandre. E Caio Alexandre de uma vez. Não, em 5 minutos. Teve um intervalo ali em 5 minutos, mais ou menos. Então, e isso que me chamou a atenção. Qual foi a leitura do Rogério? Porque tem a questão do elenco, tem a questão do adversário que foi bem, mas tem também o papel do treinador. Qual foi o papel do treinador nessa leitura de jogo, né? Se fechar. Ele colocou o Caio Roque na lateral esquerda, jogou o David Duarte para fazer o terceiro zagueiro para evitar as bolas pelo alto, junto com o Vitor Cuesta e com o Canu. Chegou a colocar o Ademir para explorar a jogada aberta pela direita, já que ele não tinha, porque a concentração de jogadores no meio ali, jogadores que criam naquela área, é muito grande. Então, o Bahia não teve Everaldo. É bom lembrar que não teve Everaldo, contundido, que é o atacante, mas tinha um Estupiñán no banco de reservas. De repente ele podia tentar gol, o pensamento era fazer o terceiro gol e quem sabe liquidar até o título, né? Fazendo 3-0, até que fosse o 3-1 já ficava muito mais tranquilo para a segunda partida, mas ele pensou em se fechar, em se trancar lá atrás e acabou sofrendo o segundo gol aos 44 e o terceiro aos 52. Foi um castigo, digamos assim, para o pensamento tático que ele teve naquele momento. Tiagão, obrigado pela sua participação, meu caro. Grupo Bahia, amor e paixão, amor e paixão. Bahia!